Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a proximidade do Natal de Nosso Senhor. Na liturgia da nossa igreja, nos dias da semana, as leituras não são como nos domingos. No domingo, a liturgia da igreja se divide em ano A, B e C. Ano A é Mateus, ano B é Marcos, ano C é Lucas. João, ele vai entrar nos 3 anos, no tempo do Advento, no tempo do Natal, no tempo da Páscoa e nas grandes festas. No dia de semana, não tem ano. O que tem são pares e ímpares. Ano par é uma leitura e um salmo, o evangelho é o mesmo. Ano ímpar é uma leitura e um salmo e o evangelho é o mesmo. Estou dizendo isso, que nós estamos vivendo esses dias uma liturgia toda especial, que não é mais ano par ou ano ímpar, mas vai do dia 17 ao dia 24, cada dia tem uma liturgia própria, pela festa, pela solenidade, pelo mistério que vamos celebrar. No dia 17, o evangelho foi a genealogia de Jesus, desde lá de Davi até chegar em Jesus. No dia 18, é a questão, o desafio de José, a prova de José. Enquanto Maria era prometida a José, ela se viu grávida e José então a repudia em segredo. No dia 19, o evangelho falou muito sobre Zacarias, sobre João o Batista. E hoje, dia 20, o evangelho coloca a pessoa de Nossa Senhora. Então veja que vai acontecendo um crescente, a história da salvação. É por isso, meus irmãos, que é muito importante, a gente sempre orienta os fiéis, não sei se todos o fazem, é muito importante a leitura da Sagrada Escritura. É muito importante, pelo menos, a leitura dos evangelhos. E neste tempo, e nós temos tempo ainda, hoje é quarta-feira, temos alguns dias ainda, nesses dias que antecedem o Natal, o ideal seria você pegar ali o evangelho de Lucas, que ele é mais detalhado, ele é mais mariano, poderíamos dizer assim, e você ler até o nascimento de Cristo, para você entender qual é o contexto do Natal. O texto, nós sabemos, nascimento do Filho de Deus, mas este nascimento está em qual contexto? Num contexto de aridez espiritual. A Bíblia vai narrar que há tempos antes do anjo visitar Maria, o profetismo, ele parou em Israel. Não tinha um profeta, não tinha um homem que falasse em nome de Deus. Então o povo estava sedento, e o povo esperava um Salvador. E dizia no domingo, e repito para vocês, não é? Que por mais que nós tivéssemos uma ideia ousada, a nossa ideia jamais seria tão ousada como ousado foi Deus no Natal. Quem tivesse uma ideia genial, seria: Deus nos enviaria um Salvador, Deus enviaria um homem para redimir Israel. Agora, o que ninguém esperava é que este homem, este neném, que nasce em Belém, é o próprio Deus, não é alguém enviado por Deus, é Deus que vem. Este é o mistério do Natal. Já disse algumas vezes e repito agora, para que nós não façamos isso: Natal não é aniversário de Jesus.
Então a liturgia da igreja não celebra aniversário de Jesus, cantar parabéns, entrar com bolo, com balão, escrito feliz aniversário, viva Jesus, viva! Aí tem um desinformado no meio da turma, né? Com quem será? Pois é, coloca a igreja no ridículo, não é? Parece que é um aniversário de um neném que nasceu. A igreja não está comemorando o aniversário de Jesus Cristo. A igreja celebra o mistério da sua encarnação. Certamente todos já sabem, não vou aqui aprofundar nisso, que não é o mais importante. Há pessoas que acham que descobriram a roda, quando elas dizem assim: a igreja fica celebrando Natal dia 25 de dezembro, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Todo mundo está careca de saber disso. A festa do Natal é a festa do Sol Invicto, que era uma festa pagã do Império Romano. E quando Constantino, por influência da sua mãe Helena, Santa Helena, ele coloca a igreja perseguida, a igreja cristã, a igreja católica, como oficial do seu império. Primeiro que ele não funda igreja alguma, a igreja já existia há 3 séculos ali, ele vai apenas colocá-la como oficial, e os templos pagãos ele vai dando de presente para o Papa. Ele constrói a grande Basílica Constantiniana, que caiu, onde está agora a nova Basílica de São Pedro. O Panteão de Roma, tiraram todos os deuses pagãos e consagraram o Panteão a Nossa Senhora. E no dia 25, que se mantém até hoje, era o dia que o pagão celebrava o Sol Invicto. O que a igreja faz? Ela cristianiza a data. Ela pega a data de uma festa pagã, que não tem nada a ver com a gente, tira a festividade pagã e coloca Jesus Cristo. E a igreja vai dizer: ele é o sol nascente que nos veio visitar. É por isso que a maioria dos ostensórios da igreja, claro, tem vários modelos, mas o ostensório mais tradicional, ele sempre lembra um sol. Jesus, ele é a luz da nossa vida. Então a igreja não está preocupada com o dia que Jesus nasceu, porque não é o seu aniversário. Nós temos que preocupar com o dia que nós nascemos, porque este dia é o nosso aniversário. Mas o ano litúrgico, ele tem uma visão não de aniversário, mas de mistério. Que mistério o que nós ouvimos aqui? Uma virgem jovenzinha chamada Maria já era desposada de José, já era esposa de José. O que eles não eram ainda é casados, que é para lá o casamento dele é diferente do nosso. Uma vez que ela estava prometida, já eram marido e mulher, mas eles não coabitavam na mesma casa. E a festa de casamento durava uma semana, cheia de rituais, cheia de velas, de comidas, de orações, de cânticos, e fazia parte do ritual. Hoje não mais, mas era muito valorizado naquela época. Hoje, claro, tem sido valorizado por alguns casais, por algumas moças, né? A questão de perder a virgindade após o matrimônio. E aquela mulher que perdia a virgindade no sangramento da primeira relação, aquele lençol maculado, aquele lençol manchado, ele era mostrado na frente da tenda, e era uma festa. O judeu gritava, a família se abraçava, ou seja, eles consumaram o matrimônio. Por que é importante eu estar relatando isso para vocês? Porque Maria, ela era prometida a José, mas eles não moravam na mesma casa, porque eles não eram ainda casados. E a palavra casados vem de 2 numa casa, 2 na casa, casa de 2,
casa para dois, casa dois, casados, casa de dois. Então, quando nós escutamos o evangelho onde José não aceita Maria, e onde ele vai repudiá-la em segredo, por que que isso acontece? Porque José sabia que ele não tinha tocado em Maria, que ela era virgem. E como que uma mulher virgem aparece com a barriga de 5 meses? Então ele se vê traído e ele a repudia. Lucas, no seu evangelho que nós escutamos agora, ele vai dizer que quando o anjo aparece a Nossa Senhora, que é Gabriel, e Gabriel não é um nome, Gabriel significa poder de Deus, El é Deus, Miguel, guerreiro de Deus, Rafael, Deus cura, Gabriel, poder de Deus. Então Gabriel vai dizer para Maria: olha, o poder de Deus te cobrirá como uma sombra. E no início do evangelho de Lucas, nós precisamos aprender a ler mais Bíblia, a ler evangelho. Eu vou contar uma para os senhores aqui, para os senhores caírem duro, para não passar mal sozinho de raiva, não é? Mas deixa eu citar o texto aqui. O texto diz: no 6º mês, 6º mês de quê? Que Isabel está gerando o Batista, que foi o evangelho de ontem. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Interessante isso aqui. A iniciativa não é do anjo, a iniciativa é de Deus. O anjo é um mensageiro. As coisas boas que acontecem na nossa vida, que aconteceram na nossa vida e que vão acontecer na nossa vida, tenha certeza, a iniciativa é de Deus. E olha para o padre e aprenda: muitas graças que nós não recebemos é porque nós não temos intimidade com o nosso anjo da guarda. Muitas graças que Deus quer nos dar é através das mãos do nosso anjo da guarda. A gente acreditava em anjo da guarda quando pequenino, parece que você cresce e o anjo vai embora. Deveria ser o contrário, se é para o anjo ir embora, que ele deixa a criancinha na inocência, e quando nós entramos na fase adulta, que o anjo venha nos auxiliar. Então todos nós possuímos um ser angelical para nos guardar. Ele nos acompanha, Ele nos orienta. Aquela oração que as crianças rezam e que é uma oração do adulto, não é uma oração da criança. A criança pode rezá-la, deve aprendê-la, mas a oração é de adulto. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Ele é o nosso guardião, nosso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, ou seja, eu fui confiado a ti. Me rege, me guarde, me governe, me ilumine, me oriente. E o anjo tem esta capacidade. Então veja só, Gabriel, um anjo, um arcanjo, ele é enviado a pedido de Deus, pela ordem de Deus, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E por que fala de Nazaré? Porque não era a sede do império, não era um lugar grande, não era um lugar importante, não era um lugar famoso, era um lugar pequeno. Talvez você viva em Nazaré, talvez você para Deus diga: mas a minha vida é muito sem importância. Eu vejo, porque hoje em dia a gente vive numa guerra, quem no TikTok, no Instagram, né? Então é os 5 minutos de fama. Aí a pessoa faz tudo para que ela seja notada, e não importa o que a pessoa faz, importa que ela tenha seguidores, que ela não perca seguidores, e que o pessoal aplaude o que ela faz. Aí, meu filho, é uma pornô chanchada. É cada pessoa mais perdida, fazendo coisas ridículas, mas como o negócio dá dinheiro, e o povo gosta dessas papagaiadas, a pessoa então ela se sente: opa, graças a Deus, eu saí do anonimato, agora eu sou importante. Tá bom, gente, isso é do mundo. Deus, Ele conhece o seu povo.
E ainda que a sua vida aconteça nesta Nazaré, o que significa que a cidade de Nazaré, um lugar pequeno? Talvez você ache que a sua vida é pequena, que a sua vida é sem significância, que ninguém te conhece, que você não é uma pessoa importante, que você não é uma pessoa bem tratada, porque ninguém te conhece. Não vou contar onde eu estava, mas eu fui num lugar em que chegou uma pessoa importante. Aí alguém falou, vem cá, não sei o quê. Aí tinha alguém perto de mim, não falou comigo, mas eu escutei a pessoa falando. Ela falou assim: nossa, deve ser muito bom a gente ser importante. Olha como que eles tratam fulano. Quer dizer, talvez isso esteja na sua cabeça. Talvez você foi maltratado em algum lugar, porque você não mora, talvez em Jerusalém, você é lá de Nazaré. Só que o texto vai dizer que Deus conhece Nazaré e que Deus envia o seu anjo a Maria. Deus nos conhece, Deus te conhece. Se a sua história ela é anônima para a maioria das pessoas, não o é para Deus. Nós somos o livro preferido de Deus, guarde isso. Se Deus gosta de ler um livro, Ele gosta de ler a nossa história. Então a nossa história precisa ser uma história de uma boa leitura para Deus, uma boa leitura para Deus. Ele é enviado a Galileia. Jesus, o Galileu, pode vir alguma coisa que presta da Galileia, esse é um lugar mais esquecido, né? Nazaré, lugar pequeno, a uma virgem. Lucas é muito perspicaz, a uma virgem. Por que ele coloca virgem? Porque ele está citando a primeira leitura da missa de hoje, que está no profeta Isaías. O Senhor falou a Acás. Olha que interessante a leitura. Isso não serve para nós não, porque nós somos bem pidões, né? Mas para Acás, Deus falou assim: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer venha da profundeza do mar, da terra, quer venha do alto dos céus. Pede. Opa, eu tenho que pedir o quê? É uma coisa só? Pede. Ele vai dizer assim: não pedirei e nem tentarei a Deus. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o próprio Deus? Aí aqui está o sinal. Sinal vem do latim semeion, que significa algo que aponta, algo que é mais, algo que é mais. Vamos dar um exemplo aqui, a diferença de milagre, miraculum, e sinal, que é semeion, né? No Evangelho de João nós não temos milagres, nós temos 7 sinais, porque o sinal ele aponta além. O milagre é aquilo que é, o sinal é aquilo que representa. Um exemplo claro aqui: 10 leprosos clamaram. Jesus disse: ide mostrar aos sacerdotes. Eles foram. No caminho viram que estavam curados. Um voltou e agradeceu. Foi um milagre. Eles foram curados. Qual é o milagre? Os 10 leprosos não tinham mais lepra. Isto é um milagre. O que é um sinal? Você vê algo, mas não é o que você vê, é mais do que você vê. Nós aqui em Minas chamamos o semáforo, São Paulo fala sinaleiro, né? Nós falamos sinal, não é? Sinal. E quando acende uma luz vermelha, quem dirige aí, quando acende uma luz vermelha, o que você faz com o carro? Você para. Quando acende a vermelha, a verde, você segue. Quando acende a amarela, atenção, vai fechar. O motorista é pé quente, o amarelo é vai que dá, né? Mas é assim que funciona. Onde que está escrito no sinal que o vermelho é para parar? Onde está escrito? Não dá. Então ele é mais do que ele é.
ele não é só uma luz vermelha que se acende, não é um enfeite aquilo ali. Se convencionou que o vermelho para, o amarelo atenção e o verde siga. Isto vos servirá de sinal, ou seja, é mais do que você consegue ver. Qual é o sinal? Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isso está lá em Isaías. E lhe porá o nome de Emanuel. Como que chama o anjo? Gabriel. Então Gabriel, poder de Deus. Emanuel, Deus conosco. Qual é o maior sinal que a igreja vê e a Bíblia relata em Nossa Senhora? O sinal é: uma virgem conceberá. Este é o sinal. Como que uma mulher virgem vai poder dar à luz a um neném? Ou é uma coisa ou é outra. A mulher virgem nunca teve relação, não vai ter um filho. Se a mulher vai ter um neném, quer dizer que ela se casou, ela teve relação e ela vai ter um neném. Aqui são dois títulos grandiosos de Nossa Senhora: Maria, Virgem e Mãe. Olha que bonito. Maria, Virgem e Mãe. Por que que Maria é Virgem e Mãe? Porque nela se cumpre Isaías, capítulo 7, o versículo 14. Deus nos deu um sinal. Qual o sinal? A virgem concebeu. Mas é um milagre, isso é um milagre. Uma jovenzinha teve um neném, isso é um milagre. Se fosse só isso, era um milagre. Só que não é a questão do neném. O misterioso não é Maria conceber sendo virgem. O grande milagre e o grande sinal, atentos a isso, é quem é o neném. Quem vai dizer isso não sou eu, é São Jerônimo, Orígenes, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o bispo de Hipona. Eles vão dizer que no Natal o olhar do milagre não é o maior milagre, a virgem conceber. O maior sinal é quem é a criança. E quem é a criança? Isaías já disse: o Emanuel, que é Deus conosco. Meus irmãos, eu poderia refletir com você tantas e tantas coisas do Evangelho, mas eu quero destacar algumas poucas coisas, para não ficarmos no estudo apenas de Maria, mas pegarmos o que é dela e trazer para a nossa vida. Nós somos filhos também dela, ela também é nossa mãe, mãe do céu. Então nós podemos aprender muita coisa com Nossa Senhora. Estava ali com a liturgia diária, essa pequenininha aqui, o missal dos dias de semana, e eu gostei do que eu li aqui, assim, ó, pequenininho. A resposta de Maria: faça-se em mim, atenção, é ao mesmo tempo disposição passiva e adesão ativa. Disposição passiva: faça-se. Adesão ativa: vou levar até o final. Faça-se. Ela continua dizendo faça-se durante toda a vida de nosso Senhor. Meus irmãos, para que um milagre aconteça na sua vida, eu tenho certeza que todos nós temos no coração graças grandes que nós queremos que aconteça. Nós devemos aprender com Nossa Senhora a termos uma disposição passiva. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Eu vejo as pessoas muito afoitas, tem gente que fala assim: meu negócio é para ontem. Certas coisas vai, mas cuidado, viu?
Peça para Deus sinais. Peça que Deus te revele sinais. Porque é interessante, quando você está dentro da situação, todas as pessoas veem sinais, você não vê. Já escutou que a pessoa traída é a última que sabe? Mas antes dela saber, os colegas já comentavam, o pessoal já falava, todo mundo desconfiava. Mas a pessoa por quê? Ela não pede a Deus sinais. Aqui Deus está falando, um sinal será dado. Um sinal da presença do Emanuel. Como que eu sei que aquela criança é o Emanuel? Qual é o sinal, meu Deus, que aquela criança é Deus? Isaías vai dizer, quando você ficar sabendo que uma virgem teve um neném, este é o sinal. Entenderam? Este é o sinal. Por isso o Natal. E este sinal que é dado em Maria, nós precisamos ver na nossa vida. Vai começar a namorar, vai começar a trabalhar, vai fazer uma compra mais expressiva, uma viagem, você vai se tornar sócio de um negócio, não vai com muita sede ao pote não, meu filho. Reza primeiro, fala, meu Deus, olha o que eu estou querendo fazer, olha a pessoa que eu estou querendo me envolver, veja o lugar que eu quero trabalhar, veja a faculdade que eu quero estudar, me dê um sinal, me mostre se é, porque eu sei o que eu vejo, tu sabes, além daquilo que eu não sei, o que eu não vejo. Você viu aqui, Deus já viu lá na frente, e para quem reza, Deus dará sinais. Sinais se é para ir, sinais se não é para ir, ou sinais se é para esperar. Quando você reza, você tem que saber que são 3 respostas. Cuidado você não ser um católico mimado, viu? Sabe que é uma criança mimada? Tudo que pede tem que dar. Chata, só os pais que toleram. Chata. A criança, ela tem que aprender a conviver com 3 respostas. E o papai e a mamãe, vocês vão lembrar de mim, viu? Que cria criança só no sim, é a princesinha, né? É o imperador. Deixa, porque quando é pequenininho é uma belezoca. Nós vamos nos encontrar daqui a uns 12 anos, para você me encontrar um inferno, que essa criança vai virar, quando ela virar adolescente. Ninguém aguenta, nem pai e mãe tolera, porque são 3 respostas, e essas 3 respostas Deus nos dá, porque Ele é o nosso Pai. Quais são as 3 respostas quando nós rezamos? As 3 respostas são, algumas coisas Deus vai dizer sim, algumas coisas Deus vai dizer não, algumas coisas Deus vai dizer espera. São as 3 respostas. E nós veremos depois da nossa morte que as nossas maiores graças não foram as coisas que Deus nos deu, mas foram as coisas que nós pedimos e que Ele não deu. Aí nós vamos entender que Ele sabe mais. Aí vem a oração de Maria. Oh meu Deus, faça-se em mim segundo a tua vontade. Não tem vontade nenhuma não. Se é sim, tá bom. Se é não, tá bom. Se é para esperar, tá bom também. Então nós temos que aprender com essas respostas de Deus. Você está fazendo tal coisa, você está rezando, você recebe de Deus um não, é para você ir para outra direção. É para você abrir novas portas, para que você tenha novas oportunidades. Você amava tanto o seu trabalho, foi mandado embora. Você amava tanto uma pessoa, ela foi embora, ou ela te trai. É Deus falando para você, não. Ele não vai ficar esperneando, não vai ficar dando birra. O não hoje é um sim maior amanhã. Certas coisas Deus vai abençoar e Ele vai dizer sim, é a tua hora, receba a graça, valeu Senhor. E outras nós temos que esperar. Você que está pedindo uma coisa boa, e você sabe que é boa, mas não aconteceu ainda, você está esperando no Senhor. Então Maria sabia disso. A nossa vida
ela está nestas respostas de Deus, e precisamos lidar com todas, e a cada resposta de Deus tem uma consequência. O texto que nós escutamos, ele vai dizer que quando o anjo entra aonde Maria estava, ele vai dizer a ela: alegra-te, cheia de graça. Caire, alegra-te, cheia de graça. Ou seja, Maria não há espaço para o pecado, ela está cheia de Deus, cheia de Deus. Alegra-te, sorriso. Nós celebramos domingo, Domenica Gaudete, o domingo da alegria. Estava escrito: alegra-te sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. E aqui tem uma resposta, meus irmãos, e nós precisamos aprender. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Por que que Maria era feliz? Porque ela tinha um iPhone 15, porque ela recebia um salário em dólar, porque ela subiu na empresa, porque ela morava num palacete, que ela tinha um carro importado. Não, a leitura vai dizer que a alegria de Maria não estava fora dela, porque a Maria teve uma vida muito difícil. Se você ler a vida de Nossa Senhora, uma leitura boa para você ler o Evangelho oculto da Virgem Maria. Quanto sofrimento, quanto sacrifício, mas ela era alegre. E aí você pode perguntar: como? Como que uma mulher que não consegue fazer um enxoval para o seu neném, ela é alegre? Como que uma mulher que não consegue uma cama para ela dar à luz a seu filho é feliz? Deu à luz num curral, numa estrebaria. Como que uma mulher que teve que ser negada pelo marido, porque ela estava grávida, não tinha como ela explicar, como uma mulher dessa alegre? Como que Maria continuava feliz, fugindo para o Egito para não matar o seu filho? Uma viagem quente, com pouca água. Maria certamente com José comeram pouco. Como que uma mulher dessa alegre, vendo o seu filho sendo rejaçado, o seu filho sendo crucificado? Como? A resposta está na saudação do anjo: alegra-te, Maria. Por quê? Porque tu és cheia de graça, o Senhor está contigo. É isso que nós precisamos buscar no Natal, meus irmãos. É isso que nós precisamos buscar para a nossa família. Nós falamos muito de pecado original. Ah, porque Adão, ah, porque Eva, o pecado original. Tá certo, teve mesmo. Mas o que foi antes do pecado original? Que parece que a história começou com o pecado original, não é? Tem até livros de catequese, eu não falo não, mas eu olho com o olho meio torto. Livro de catequese, lição número 1, o pecado original. Parece que começou aí. Mas o Papa Bento XVI vai dizer que antes do pecado original havia a graça originária. Deus deu a sua graça para Adão e para Eva. Eles perderam a graça de Deus e a graça na vida. Quem não vive na graça de Deus não acha graça na vida. Não estou falando de todos não, mas a grande maioria dos adolescentes, vamos falar só dos adolescentes, a grande maioria dos adolescentes, eles estão vivendo uma vida sem alegria, são os eternos insatisfeitos. O pai trabalhando, estou falando quem não é rico, o pai trabalhando, a mãe trabalhando, aí compra alguma coisa lá para o adolescente, um celular, talvez ela não pode comprar o que ele quer, mas para não ficar sem,
dá um celular, dá uma roupa, faz uma festa. Eu atendo muitos pais, muitas mães, alguns pais, e todos falam a mesma coisa: padre, é uma geração ingrata, é uma geração sem vibração. Eu já contei aqui, uma família que é de Divinópolis mesmo, juntou um dinheirinho para mandar a moça de 15 anos para Disney, porque as amiguinhas dela iam, aí ela teve que ir também. A mãe lava roupa na casa de família, o pai trabalha, fizeram uma economia, venderam, não sei se foi um terreninho que tinha, um carro, sei que mandaram a adolescente para Disney. É uma família humilde. A mãe me falava: padre, se para minha filha pegar um avião no Brasil e pousar lá em Miami, lá nos States, é uma coisa pouca, para nós é uma novidade, porque eu e o meu marido nunca subimos num avião. Olha, nem no Brasil, nem uma viagem doméstica. Eles não conhecem uma aeronave, e para eles, a filha entrar num avião no Brasil e pousar lá nos Estados Unidos era um salto muito grande. Eles nunca tiveram isso, nunca foram no aeroporto, não conheciam como era. Então eles resolveram fazer uma homenagem para a menina, recebê-la no aeroporto em Confins. Aí a empresa informou a hora que chegaria o voo, eles foram. Aí a mãe levou um vasinho de flor para a moça, o pai lá com um balão de coração, aquela coisa. Desce a patota da Disney, pessoal de mala do Mickey, chapeuzinho de Mickey, e no meio das adolescentes, ela. Aí os pais, primeiro, é muito difícil, eu não sei se você viria para ser pai um troço desse não. Primeira coisa que ela fala: mas que mico que é esse? Ninguém veio, o que vocês estão fazendo aqui? A pessoa não tem dó e nem piedade dos pais, o negócio é no seco. Mas que mico que é esse? Só abrir um parênteses: essa revoltada é a que vai dar escândalo no velório dos pais. Cai, joga a coroa no chão, pula no caixão, quer enfiar na sepultura. Ah, padre, veja como que ela ama os pais. Isso chama amor não, chama remorso. O amor, ele é sereno, o remorso, ele é doído. Fecha parênteses. Aí depois do mico, os pais falaram: que é isso, menino? Aí levaram, né, brincando. Que mico o quê? A gente estava com saudade de você, 2 semanas, e aí? A mãe lá toda, né, fala para a gente, fala para a mãe e para o pai, como que foi? A mãe dela que me contou, um semblante passivo, o rosto mais ou menos assim, cheirando flatulência. Ela respondeu uma palavra, quando o pai e a mãe disse: e aí, como que foi? Ela respondeu: normal. Aí voltaram, eu atendi os pais, o pai muito calado e a mãe não chateada com ela, com a filha, mas a mãe questionando o que aconteceu com a alegria e o encantamento dos adolescentes. E eu falava para ela: é porque na sua época as coisas eram muito difíceis. Hoje, na cabeça desse pessoal, as coisas são muito fáceis, porque muita gente vive, claro, em classes diferentes, passeando e comendo a mesma coisa. E eu vou dar o exemplo da minha mãe, para não dizer que eu não sei o que eu estou falando. Minha mãe comenta, quando ela era criança e pré-adolescente, ela comia maçã quando ela ficava doente. No Natal tinha maçã, refrigerante, barezinho,
final de semana, quanto tinha carne, sexta, sábado e domingo, quando tinha. Meu avô, muito católico, cortou a sexta, falou, não, é abstinência, vamos só no sábado e no domingo. Como no sábado é das dores, vamos comer só no domingo mesmo, que não tinha, o resto era zoiudo. Minha mãe conta, eu peguei essa época um pouco, não sei se vocês vão lembrar, daquela maçã, chamada maçã, acho que era pocã, que ela vinha enrolada num papel roxo, que tinha um tabuleiro roxo. Você levava a maçã para casa dentro desse papel roxo. Você lá na cozinha, você abria o papel, quem estava na sala falava assim, tem maçã. Aquele cheiro de maçã, aquele sabor da maçã. Hoje em dia você come maçã, não tem cheiro de nada, não tem gosto de nada, está difícil, né? Parece um isopor. E minha mãe falava, quando ela ganhava um barezinho, ela falava com o meu avô, não abre não, pai, não abre não, a gente quer um prego. Você já sabe o que é, coitadinho. Pegava um prego, furava a tampinha para ficar chupando. Eu falava com a minha mãe, mãe, mas por que a senhora não punha no copo? Porque acaba rápido. A gente chupava, durava à vontade. E eram famílias mais unidas, tinham pouco, mas eram felizes. Hoje em dia você vai numa casa, eu estou falando da maioria de casa nossa, hora que a gente quer, você abre a geladeira, tem água, tem leite, tem suco, tem Gatorade, tem refrigerante, tem água de coco. Padre, lá em casa tem muita coisa disso. Não, é só você fazer assim, ó. Tá perto da sua casa tem uma venda que a maioria de nós pode comprar essas coisas. Aí a geladeira está cheia de coisa e a pessoa está assim, ô mãe, minha boca está pedindo alguma coisa. A mãe fala, abre a geladeira lá. A pessoa abre a geladeira e fala assim, tem nada. E a geladeira está cheia. Para os senhores atestarem se eu estou mentindo ou não, veja na ceia de vocês, as casas que vão terem, olha no final como que ficam os pratos de sobra, a quantidade de coisa que não vai para o lixo. Pega um pedaço de panetone achando que o mundo vai acabar em panetone, tem nem educação para partir o panetone, aí come um pedaço, larga na mesa. Põe farofa achando que o mundo vai acabar em farofa, cata lá umas coisinhas, lixo. Hoje a vida, por mais difícil que seja, ela é muito mais fácil que os nossos antepassados. Minha mãe diz que quando tinha bolo de aniversário, quando tinha fruta na fruteira, quando tinha, era uma festa. Hoje em dia tem tudo, eles não valorizam nada. Daí a importância do papai e da mamãe contar a sua história para os seus filhos, para que eles vejam que a vida que eles têm não é de graça, que vocês estão pagando isso, e que para o dinheiro entrar não é tão fácil como parece. Eu, perto do Natal, não gosto de sair, loja muito cheia, povão, eu gosto de arrumar tudo antes. Meu sobrinho lá, já tem um mês, já comprei os presentinhos dele. Mas a gente vai nas lojas, além de loja cheia, os vendedores não dão conta, que o povo também não sabe esperar, você vai ver os espetáculos, o show, é criança rolando no chão, chutando a canela do pai, dando murro, falando palavrão, dando tapa, eu quero é isso, e é isso que eu quero, e depois do escândalo, é isso que os pais compram, aí ele entendeu como que funciona, e tem na base do escândalo, eu dei o escândalo, eu vou ganhar, aí meu filho é um escândalo atrás do outro, é adolescente que não entende a condição de vida dos pais, me desculpe aqui, ele não entendeu o que é classe média baixa, ele não entendeu que ele é dessa classe, ele não entendeu que ele é pobre, mas ele quer o celular do amigo, só que o amigo é filho de doutor, é filho de juiz, é filho de CEO,
Ele pode ganhar um iPhone 15 sem coçar a carteira do pai. Aquele adolescente não entende que para o pai dele, aquilo é uma fortuna. Que para o pai ganhar o valor de um celular, o pai vai trabalhar quantos meses sem pagar nada. Aí o filho, que isso pai, você está amarrando, passa o cartão aí, eles dividem 72 vezes. Não está nem tchum se vai encalacrar a família ou não. Falta colocar os pés na realidade, entender onde é que Deus nos toca e qual é a realidade que vivemos, não apenas uma realidade econômica, mas uma realidade existencial, que se alegra não apenas com o presente, mas se alegra com a presença. Vocês vão saber agora por bem ou no futuro por mal. O presente maior que a gente pode ter no Natal, depois do Senhor que nos visita, é uma família unida, uma família com saúde, uma família que não briga, uma família grande, onde você vira à noite com alegria. Claro, tem lá os presentinhos para as crianças, para os adultos uma lembrança quanto tem. Este é o Natal de dentro, o Natal que você está com as pessoas, e não o Natal de interesse, e não o Natal por interesse. Alegra-te, Maria. Maria disse, realmente, eu sou muito feliz, porque você é cheia de graça, e o Senhor está contigo. Esta é a nossa alegria. O Senhor está conosco, e nós buscamos a graça de Deus. Por isso que Maria encontrava graça na vida, porque ela vivia na graça de Deus. Por que hoje muitos adolescentes não acham graça em nada? Porque não vivem na graça de Deus. Não sei a sua geração, mas a minha, presente era aniversário, ganhava presente. Natal, ganhava presente. Dia das crianças, uma lembrança, não no presentão, mas ganhava. Fora disso, a gente tinha que esperar. Ô mãe, me dá um jogo no seu aniversário. Ô mãe, me dá uma bike no Natal. Ô mãe, me dá tal carrinho no dia das crianças. O que aconteceu hoje? Os pais falam, o que eu não tive, padre, eu vou dar para os meus filhos. O que você não teve, você vai dar. O que você teve é que você não está dando, que é o esperar, a paciência, o não consumismo. Então tem criança que ganha presente toda semana. Saiu com o pai, viu um negócio que gosta, toma. Minha pergunta é, onde está aquele encanto? Eu vou contar um caso aqui para terminar, mas eu tenho que contar também. Onde está o encanto da manhã de Natal? Eu tinha um encanto. Vou falar aqui porque é homenagem às crianças que aqui estão. Vocês vão me entender claramente. Quando o Papai Noel passava a noite, minha mãe colocava uma rabanada. Papai Noel gosta de rabanada. E colocava um copo de leite Contote duplo num banquinho. De manhã, quando eu e meu irmão acordava, a primeira coisa que a gente olhava, a rabanada e o copo. Papai Noel sempre mordia a rabanada e bebia a metade. Eu falava com meu irmão, olha, ele bebeu o Todd e comeu a rabanada. Mãe, Papai Noel tomou o Todd da senhora. Minha mãe falava, ele gosta, ele gosta. A gente ia para os brinquedos, que tanto de embrulho, e tinha lá as plaquinhas, Christian, Samuel, e a Brina e a minha mãe brigava para a gente parar de brincar, para comer, para almoçar. Brincava. Eu visitei uma família, num poder aquisitivo um pouco maior, no dia 27 de dezembro, chupa essa manga, tinha presente, como a mãe me disse, jogado debaixo da árvore. Vê se na nossa época, a gente ficava presente debaixo da árvore, se abria um e estava de olho no outro, levanta, abre, já não brinca mais. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo.
A facilidade nos trouxe muita coisa boa, mas nos roubou muitas coisas melhores ainda. Eu tenho lido muita coisa, depois ano que vem eu quero partilhar alguns livros que eu tenho lido, mas eu estou chegando a uma conclusão. Isso eu estou chegando à conclusão. Celular e internet foi um salto da humanidade. Facilidade, desenvolvimento, globalização. Mas na questão de família, na questão de relacionamento e na questão de espiritualidade, era melhor sem. Eu estou vendo que caiu e não melhorou. O celular e a internet pioraram e muito a humanidade. Se você vê as facilidades que nós temos e você tira essas facilidades, o ser humano era muito mais feliz antes. Os casais eram muito mais fiéis antes. As pessoas liam e conversavam muito mais antes. Veio essa tecnologia que não é ruim, mas que o ser humano não soube lidar e nos roubou muita coisa. E infelizmente eu não vou ser profeta do Apocalipse, mas tenho que partilhar com os senhores. Depois vocês vão lembrar do que eu estou falando hoje e vou falar, o padre alerta, mas ninguém ouve. Você verá em 2024 e 2025, neste quesito, as coisas piorarem de maneira exponencial com a inteligência artificial. Vocês não imaginam o que está vindo por aí. Padre, por que o senhor sabe? O senhor sabe mais do que a gente? Não sei se eu sei mais do que todos aqui, mas certamente eu leio mais que a maioria. Eu não tenho tempo de ficar agarrado em WhatsApp, mexendo com o aplicativo e vendo série uma atrás da outra. Temos que ler livros, temos que ter imprensa independente. Ficar assistindo jornal, me desculpe aqui, jornal em canal aberto, não vou falar nome de canais não, uma perda de tempo. Notícia tudo forjada, tudo comprada, agrada um, desagrada, isso aí não serve para nada. Você tem que ir nos meios independentes. Ali você vai entender o que está por trás da notícia. E eu estou assustado com o que já está acontecendo nos Estados Unidos da América, América do Norte, com a inteligência artificial. Eu vi esta semana um vídeo enviado por um amigo que está morando no Canadá. Ele com uma foto, ele sorrindo. Na faculdade que ele está, eles pegaram a foto dele e fizeram um vídeo de 45 segundos, ele falando uma mensagem para a sala, sem ele saber. E num dia que reuniram a sala toda lá, eles têm nos Estados Unidos salas, o ensino não é diferente aqui, tem as salas conforme a matéria, e tem matéria que é todo mundo numa sala enorme, tem assim como um anfiteatro. Então tem a foto, aquele tanto de amigo dele, e eles colocaram o vídeo dele. Olha para cá. Ele falando, o tom de voz é a voz dele, passaram poucas informações para a inteligência artificial. Ela, através da foto, fez um vídeo dele, saudando a sala, fazendo brincadeiras que só a sala sabe, e ninguém da sala desconfiou que não era ele. Olha aonde que a coisa vai chegar. Eles ficaram abismados quando ele não conhecia o vídeo. Através de uma foto e de uma fala curta dele, a inteligência criou todo o resto. Se hoje as pessoas estão preocupadas com o tal do fake news, imagina no ano que vem, no outro, onde você pega um vídeo original e você pega um vídeo da inteligência artificial e não há perito que separe um do outro. E o mais que eu fiquei de boca aberta, o seu boneco falando uma imagem idêntica a você,
falando português. Meus irmãos e irmãs, você vai lá e fala assim: não, quero que você fale espanhol. Na hora, hermanos, hermanas, felice. Não, agora eu quero italiano. Signori ragazzi, sono questo. E vai, não, eu quero francês, né? Bonjour, madame. E vai. Instantaneamente, é de assustar o que nós veremos. E por que é de assustar? Porque está vindo aí, atenção papai e mamãe, guarde esse nome, porque você vai ter muito problema. Você que tem criança aí perando uns 5, 6, 7 anos, é essa galerinha aí até uns 14, 15. Aí tem as pessoas adultas que não crescem, que vão entrar nessa também, né? Tá bom. O chamado multiverso, alguns países já estão tendo. Na China, o que é um multiverso? É um mundo paralelo ao nosso, onde você trabalha, onde você tem dinheiro, onde você namora, onde você estuda, mas é um outro mundo, é um mundo digital. Só que para você entrar no metaverso, você tem que conectar no metaverso. E como que eu me conecto no metaverso? Me desconectando da realidade. Então eu coloco o fone, eu coloco um óculos de realidade aumentada, eu me conecto com e-mail e senha, e eu entro no metaverso. Sou eu, só que sou eu melhorado, entendeu? Aí você pode pôr mais músculo, a mulher pode ser mais torneada, o cabelo como você sonhou, tatuagem. Só que não, atenção, as pessoas acham que é um jogo, só que eles falam que é uma realidade. O metaverso é um mundo paralelo. E no Japão, eles já tem o metaverso há um tempo. O que está acontecendo no Japão? Preparem-se. Adolescentes estão sendo internados, porque eles desmaiam usando o metaverso, porque eles não bebem e não comem para não saírem do metaverso, porque lá eles são perfeitos, eles são lindos, tudo é perfeito. Ele namora, lá tem relação sexual, lá ele trabalha, ele recebe, ele vai comprando, ele vai construindo. Não é um jogo, é uma realidade. Então as pessoas estão vivendo muito mais a realidade do metaverso, do digital, da inteligência artificial, do que da realidade. Este é o mundo que nós vamos viver em breve. E por que eu falei tanta coisa no Evangelho de Maria? Porque as pessoas estão procurando a felicidade aonde a felicidade não está. A felicidade não está no celular, a felicidade não está no metaverso, a felicidade não está na inteligência artificial, a felicidade não está na perfeição digital, ela está em ser cheio da graça e saber que o Senhor está próximo. Este é o Natal que nós estamos prestes a celebrar. Está batendo a nossa porta. Deus nos visita. Deus nos visita para que a nossa humanidade seja divinizada. Deus assume a nossa humanidade para que não queremos ser outras coisas, senão homens e mulheres de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a receber esta visita de Deus na nossa vida e não nos deixar enganar por esta realidade perversa que nós vivemos a cada dia, e pegando principalmente os da tenra idade, colocando uma vida ilusória, fugindo e abstraindo-se de uma realidade palpável, aonde Deus nos toca, aonde Deus caminha conosco. A oração é muito importante, meus irmãos, a oração é muito importante, mas a informação, a formação e a decisão também é muito importante. Que você oriente os seus filhos, que você coloque mais o seu filho no colo, que você acompanhe os seus filhos de perto, sabendo aonde eles estão entrando, com quem eles estão andando, o que eles estão aprendendo. Um dia você não poderá mais segurá-lo,
ele será um homem ou uma mulher livre e vai tomar as decisões dele. Mas até lá, nesse período de formação, cabe o pai e a mãe proteger os seus filhos. Assim como nós veremos no Natal, José e Maria protegendo Jesus de todos os perigos. Proteja os seus filhos para que no futuro eles sejam gratos, homens e mulheres de bem. Que o santo anjo também nos visite e nos saúde na verdadeira alegria. Somos também agraciados e o Senhor também é conosco. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.